razões porque Jesus ressuscitou. Louvado seja Deus. Eu estava dando uma estudada, uma meditada nesse tema e eu vi algumas razões. A primeira razão porque Jesus ressuscitou é porque Ele é Deus e Ele quis mostrar a sua divindade. Ele quis mostrar para todos que a morte não pode matar Deus. Ele tem domínio sobre a morte. Ele abre a sua boca e diz: ninguém me mata, ninguém tira a minha vida, eu a entrego, eu a dou. Então a primeira razão para que o Senhor Jesus ressuscitasse foi essa: Ele mostrando a sua divindade e o seu poder até sobre a morte. Louvado seja Deus. A segunda razão que eu estava meditando é que Ele foi até a sepultura, ao sepulcro, ficou lá, irmão, sepultado num sepulcro emprestado 3 dias para que a palavra de Deus se cumprisse. Jesus, Ele disse: eu estou ressuscitando para que se cumpra o que está escrito nos Salmos, na lei e nos profetas. Então, ou seja, Jesus ressuscitou para que a sua palavra se cumprisse nas nossas vidas. Aleluia. A terceira razão ainda que nos faz aqui analisar por que Jesus ressuscitou foi para Ele mostrar que Ele venceu a morte, o pecado e o diabo. Aleluia. Satanás não queria deixar Jesus ir à cruz do Calvário, porque ele não queria que a humanidade fosse religada a Deus. Mas ele perdeu o cálice, mesmo sendo amargo, Jesus tomou ele. Por meus pecados, pelos seus pecados, ele foi até o Calvário. E ele deu o brado, o famoso tetelestai, quer dizer, está consumado. Ele está dizendo: eu estou aqui para finalizar a obra que o meu Pai me enviou, vencendo a morte, o pecado e o diabo, e todo o poder. Foi o brado que Jesus deu quando recitou: é-me dado no céu, na terra e embaixo da terra. Louvado seja Deus. A quarta situação porque Jesus ressuscitou foi para a nossa justificação. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos justificou diante do Pai. Ou seja, Ele olhou e disse: os pecados do pastor Rogério, os pecados da UFADEB, do Riacho Carioca, os pecados de cada um que está aqui nesta noite, Ele foi lá e pagou. Ele pagou, Ele quitou a nossa dívida. E diante de Deus nós estamos justificados. Diante de Deus ninguém poderia chegar, ninguém poderia estar por causa da sua carga de pecado, por causa de toda a sua história pecaminosa, a sua vida de transgressão, a sua carreira de iniquidade. Você não poderia se achegar a Deus. Mas o dia que Jesus foi à cruz, venceu a morte, o pecado, o inferno, Satanás, e Ele ressuscitou, Ele nos justificou. E depois que Ele nos justificou, Ele nos deu, irmão, uma ousadia para entrar no santo do santo, pelo sangue do Cordeiro, pelo caminho que foi aberto através de Cristo na cruz do Calvário. E Ele deu-nos autoridade para dar o brado, de Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, hoje, nesse momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque lá na cruz e no dia que Ele ressuscitou, Ele já nos justificou. Todos nós podemos entrar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E a última, aleluia, razão, né, que eu achei, aqui tem outras mais, mas eu vou ficar só nessa 5, para que Jesus, por que Jesus ressuscitou? Porque Ele foi a primícia, Ele foi o primeiro a ressuscitar dos que dormem, para que nós também possamos ressuscitar. Na grande ressurreição, nós vamos ter um corpo glorificado como o de Jesus. Jesus, quando Ele apareceu ressuscitado para os discípulos, a Bíblia diz que as portas estavam fechadas, mas Jesus se apresentou lá. Um corpo misterioso, glorioso, um corpo, irmãos, que, olha, a Bíblia diz que Ele também comeu com os discípulos.
deixou Tomé tocá-lo, mas esse corpo ressuscitado, aleluia, pôde entrar e sair de um cenáculo sem passar pelas portas. Ele foi o primeiro, aleluia, que ressuscitou. E nós, quando o Senhor Jesus nos chamar, ressuscitaremos também para estar eternamente e para sempre com Ele. Quantos aqui têm essa esperança da eternidade com Cristo na glória? Louvado seja Deus. Apenas uma meditação dentro do tema dos irmãos, aleluia. Mas eu quero falar aqui a palavra que Deus colocou no meu coração quando eu orava acerca deste culto, dessa festa, e o Senhor mandou eu vir